Muito boa noite. É com imensa satisfação que recebemos todos vocês aqui essa noite para dar início a uma dupla de palestras, né? Teremos 2 encontros na data de hoje e na próxima quarta-feira, no dia 14, 2 encontros para nós tratarmos sobre a LGPD e os impactos no universo da insolvência. Tenho certeza que todos vocês têm acompanhado com bastante intensidade a publicação de notícias, não só em mídia especializada, mas nos veículos de comunicação em geral, sobre o início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, e, obviamente, que o que toca a nós, advogados de recuperanda, advogados de credores e, principalmente, AJs, nós estamos ansiosos por conhecer cada vez mais quais serão os reflexos da LGPD na nossa atividade, no tratamento dos dados que o AJ acaba tendo, seja na recuperação judicial, seja na falência. Então, hoje e na próxima quarta-feira serão 2 dias de muito aprendizado sobre uma lei nova e que cada vez mais tem causado preocupação e interesse, porque acho que todos vocês devem ter conhecimento que no próximo dia 1º de agosto começa a possibilidade de imposição de sanções financeiras àqueles que descumprem o regime, os dispositivos dessa legislação. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar os nossos ilustres convidados da noite de hoje, que irão debater conosco. Já formalizo que vai ser uma apresentação extremamente sintética, porque o currículo de todos é muito vasto, e o bate-papo aqui também vai ser bastante informal, para que nós, e eu inclusive, possamos sanar o máximo de dúvidas e obter o máximo de informação de um tema que é novo para todos e que tenho certeza que na nossa área vai trazer reflexos importantes. Então, vou começar aqui apresentando a nossa querida Caroline Utomi, que é advogada especialista em privacidade, proteção de dados pessoais, direito digital, compliance e contratos, sócia fundadora da KR Advogados, Sociedade de Advogados, escritório especialista em privacidade e proteção de dados pessoais, sócia fundadora da consultoria Caoso, com foco em educação digital, parecerista e palestrante em assuntos relacionados à privacidade, proteção de dados pessoais e cidadania digital. A Daniela Sigliano, advogada especializada em recuperação de crédito, compliance e gestão corporativa. E, por fim, o nosso querido Berit Lourenço Marques Santana, advogado na área empresarial, mestre em Direito Público, doutorando em Direito Empresarial. Antes de passar a palavra aos nossos queridos convidados, para quem não me conhece, meu nome é Frederico Rezende, eu sou vice-presidente do Ibajude e estarei aqui na posição de mediador. Não sou especialista no tema e vou tentar trazer o máximo das minhas dúvidas como administrador judicial, como advogado, para poder extrair o máximo de informação desses 3 especialistas, porque é um tema importante para todos nós. Então, passo inicialmente a palavra à nossa querida Caroline para que dê uma abordagem inicial, introdutória dos conceitos principais da LGPD, um pouquinho de histórico bem breve, para a gente poder começar a se debruçar nesse tema e, na sequência, já partir para os pontos mais polêmicos e questões que vai trazer o interesse de todos. Caroline, a palavra está com você. Obrigada, Fred. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, o convite e espaço que o Ibajude abriu para debatermos um assunto que é de extrema importância e afeta a sociedade em diversos aspectos, né, e a cada dia mais está em evidência e impacta direta e indiretamente as atividades dos profissionais que atuam no campo da insolvência, né, em todos os profissionais, mas em específico nos profissionais que estão no campo da insolvência, nós temos diversos pontos aí. Teremos a quarta-feira para falar de algumas situações específicas, como o Frederico bem colocou, que precisam de atenção no que diz respeito à adequação de suas atividades à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas eu acho que é de extrema importância que as pessoas, tanto por um viés profissional como pessoal, entendam o que levou a esse movimento, né, de proteção de dados pessoais, ao que, né, fez surgir essa lei.
é um movimento que não surgiu no Brasil. A LGPD é uma legislação, é a legislação brasileira que trata ali da proteção de dados pessoais em especial, mas, na verdade, a gente está falando de um movimento que é mundial, né? Os países já começaram a cobrar uns aos outros, as empresas já estão, né, cobrando umas às outras, existem órgãos fiscalizadores de outros países que, inclusive, estão aplicando multas em profissionais liberais de outros países e também em empresas de outros países. O Poder Judiciário já tem diversas ações, estão cobrando também empresas, autônomos, enfim. Concorrentes estão denunciando uns aos outros com relação ao descumprimento da LGPD, né? A gente está falando de uma legislação que está em vigor aí desde setembro do ano passado e que ela dita as regras para todas as empresas ou profissionais liberais de como eles podem e devem tratar os dados pessoais, né? Ou seja, dados de pessoas físicas, né? E acho que a gente pode falar um pouquinho dos conceitos mais para frente, mas eu sempre acho que é legal a gente entender o porquê que isso está acontecendo, a importância de todo esse movimento, né? Por que a gente tem que saber esse contexto histórico também, né? Por que afinal, existe a LGPD, por que se fala tanto em proteção de dados pessoais? Se der mais tempo, eu vou falar de forma profunda, mas eu acho legal a gente levantar no que diz respeito ao porquê existe a LGPD e porquê todas as atividades profissionais precisam se adequar, que a gente tem em especial, como foco principal, o direito à proteção de dados pessoais, que já foi reconhecido aqui no Brasil, inclusive como um direito autônomo, mas vem de um desdobramento do direito à privacidade. Então, assim, lá atrás, a gente teve um artigo, né, que é o The Right to Privacy, que ele trouxe uma definição ali moderna, né, do que era o direito à privacidade. Naquela época, a gente tinha o direito à privacidade como o direito de ser deixado só, né? Ou seja, o direito de a gente ter uma vida que não houvesse interferência do Estado ou então interferência de terceiros. Mas aí, com o avanço da tecnologia, né, a digitalização da sociedade, a migração do ambiente digital para o físico, a gente passou por um momento que, na verdade, hoje em dia ninguém mais quer estar só, né? Todo mundo ali está nas redes sociais, todo mundo tem acesso a um ambiente virtual. Mas a gente precisa entender que, em razão disso, a gente acaba dispondo de várias informações, vários dados pessoais, sem pensar em efetivas consequências. Então, é aí que vem a questão da importância da proteção de dados pessoais, justamente para dizer o seguinte, olha, tem vários pontos que ela coloca, né? Primeiro, você pode e deve, né, participar de todo o avanço tecnológico, né, desenvolvimento econômico das empresas, mas não precisa vender e dispor ali do seu direito à privacidade por conta disso, né? E a partir do momento que houver a necessidade de empresas, profissionais liberais, enfim, do Poder Judiciário se utilizar de seus dados pessoais, seja para qualquer que seja a atividade, ok, mas o titular dos dados pessoais, que somos nós, pessoas físicas, devemos ali estar protegidos de eventuais prejuízos, né, e riscos, bem como a gente deve saber por onde os dados estão circulando, a partir de um contexto de transparência, de responsabilização dos entes que tratam desses dados pessoais e também da prestação de contas. Eu acho que, só para não me alongar muito, a gente precisa entender, quando a gente está falando em dados pessoais, não interessa de onde os dados pessoais estão, por quem que eles foram coletados, né, por qual foi a finalidade específica. Fato é que o que acontece hoje em dia que interfere no nosso direito fundamental à liberdade de escolha e desenvolvimento da personalidade. Hoje em dia, por conta do estado massivo que a gente tem com relação a dados pessoais, porque hoje em dia os processos são virtuais, tudo a gente passa ali as informações no ambiente digital, então as empresas e o governo, eles têm um acesso massificado desses dados, e antigamente, quando a gente conseguia pegar esses dados e, vamos supor, o governo utilizava os dados para propor políticas públicas para o desenvolvimento da sociedade. As empresas, os profissionais se utilizavam dos nossos dados para oferecer um serviço específico e ali vender produtos. Hoje em dia, existe um resultado que não dá para mensurar com base nesses vários dados pessoais em que não se precisa mais pedir para as pessoas, porque os dados estão ali no ambiente virtual, sejam de diversas origens, e com base nisso, qualquer empresa ou qualquer pessoa consegue formar perfis, né, a partir desse momento, e você consegue fazer o que com esses perfis? Consegue manipular a decisão de uma pessoa, manipular uma decisão política, você consegue fazer com que uma pessoa tenha ou não acesso a um serviço, com base a vários dados que se reuniu em diversas fontes, você consegue oferecer uma taxa de crédito mais barata ou mais caro para uma pessoa, né? Uma pessoa só, um grupo tem acesso a um serviço, então a gente acaba alimentando diversos outros tratamentos de dados pessoais. Então,
Então, os dados pessoais que as Jotas tratam, que os juízes tratam, que estão ali no processo para uma finalidade específica, tem uma finalidade desviada e acaba interferindo ali na pessoa, na vida daquela pessoa. Então, só para a gente ter uma ideia, com base nesses diversos dados, pode ser que você determine que uma pessoa vai ser rica ou pobre, né? Que uma pessoa vai entrar ou não em uma instituição. Então, são vários dados que estão em diversos lados e que acabam formando aí vários outros tratamentos indevidos ou devidos. Por isso que todas as atividades, em especial as que a gente está falando no campo de insolvência, que a gente está tratando ali de um momento delicado de pessoas físicas e jurídicas também, a gente precisa ter uma atenção específica para quê? Por conta da responsabilização e por conta também do desvio de finalidade. Inclusive, né, eu falo bastante, mas vou parar de falar aqui, porque se deixar eu falo até o fim. Mas assim, inclusive, eu já até arrisco dizer que teremos, em um futuro breve, possíveis adequações às regulamentações aí da recuperação judicial, a exigências de documentos que são obrigatoriamente ali, que precisam ser apresentados. A gente fala melhor na quarta, mas eu acho que vai ter todo esse movimento, porque a partir daí surgem outros desdobramentos que a gente não consegue saber e nem imaginar, né? Esse é o principal ponto de cuidado da proteção de dados pessoais. A LGPD é uma lei de caráter preventivo, porque a gente não sabe o que pode acontecer com base nesses dados pessoais. Então, é algo que tem que ser prévio e não combativo, tá? Então, vou parar por aqui só para também os outros participantes poderem falar um pouco, se deixar. Pode me cortar aí, viu, Fred? Se deixar, eu falo até dizer chega. Não, maravilha, Carol. Pelo menos você conseguiu introduzir de forma muito sintética, acho que todo mundo conseguiu entender o panorama, né, principal da lei de forma bem didática. Então, já vou passar a palavra para a Daniela e depois vou fazer algumas provocações antes de passar a palavra para o Berit, porque eu já quero ir entrando e pelo menos deixando a semente dos pontos polêmicos que trazem uma preocupação para o AJ, para quem lida com um processo de insolvência, que certamente é o foco da imensa maioria aqui. Dani, boa noite, obrigado por estar conosco, a palavra está com você. Boa noite, pessoal, eu que agradeço, é um prazer enorme fazer parte dessa live, compartilhando aí com o Beth, com a Carol, que são pessoas incríveis, que sabem e dominam bastante o assunto. Eu acho que quando a gente vai falar de LGPD e falar dos impactos dela dentro da administração judicial ou da parte de insolvência, nos causa, como causa em todo o setor. Toda empresa que você chega, que te contrata para aplicar o LGPD neles, é a primeira pergunta que eles fazem, né? Eu estarei blindado? E essa pergunta para nós, advogados, é muito difícil, né? Eu estarei blindado? É difícil, não dá para blindar nada, né? Ainda mais com uma legislação que, como a Carol disse, ela foi praticamente trazida da Europa e jogada no Brasil. Então, ela é nova, ela não é compatível com a nossa cultura, ela não é compatível com o nosso modo de trabalhar, então ela deixa todo mundo instável, com uma insegurança tremenda e uma dificuldade de adaptação ainda maior. Né? Quando a gente fala dentro da administração judicial, nós temos contratos, nós temos fluxo de caixa, nós temos balanço financeiro, e todos esses documentos, muitas vezes, são tratados via WhatsApp, e-mail, disponibilizado do site, até por uma obrigação legal. Então, isso tudo, e o mais importante, que eu acho que é o que vai dar muito, eu acredito que é o que vai dar muito problema dentro da administração judicial, são os dados trabalhistas, são os credores trabalhistas. Primeiro, a gente não pode divulgar que tem ação. Depois eu vou divulgar que tem ação, vou divulgar nome, vou divulgar dados, vou divulgar valores que ele tem a receber. Então, tudo isso é algo para se pensar e algo para questionar mesmo, né? Porque os administradores são exatamente um longa-manos, né, do juiz, do Ministério Público, estão ali para isso, para ajudar, para contribuir. Eu acho que os administradores terão que instar algumas coisas ao juiz, porque, como a Carol também disse, várias adaptações ainda vão acontecer, e vão acontecer mesmo. As empresas que têm LGPD terão que fazer essa mudança constante, porque senão vão ficar para trás e serão multadas, sim, porque não é só colocar a política em prática, mas sim ter um plano de contingência para isso. Então, eu acho que o administrador judicial tem que, por exemplo, quando uma empresa vai pedir uma recuperação judicial, o juiz está pedindo a política de LGPD deles? Por quê? Porque nós temos a nossa política, nós somos administradores, vamos fazer uma política, vamos mudar a cultura aqui dentro do escritório, legal. Mas e a política que vem da outra empresa? O que ele fala? Quando ele contratou, lá no contrato de trabalho, está escrito que em eventual reclamação trabalhista, pedido de recuperação judicial, o nome dele está autorizado a ser colocado no site.
A gente pensou nisso? É algo que realmente, nem no nosso escritório, que a gente acha que a Carol também, a gente pensa nisso o tempo todo. Quando a gente para pensar em insolvência, isso não vem ainda no nosso pensamento. Ninguém pensou nisso ainda. Será que não seria uma segurança, não uma blindagem, mas uma segurança para o AJ, se o próprio juiz, o Ministério Público, fizesse essa exigência de entrega de política da própria empresa? Né? Porque aí, ao invés de seguir não só a política de LGPD do escritório, do administrador judicial, também seria muito interessante ver quais autorizações que o próprio empregado deu para essa política, que o próprio credor, quando ele fez o contrato com a empresa, como foi que ele autorizou essa divulgação. Então, são informações, são cláusulas que eu acho que terão que ser questionadas com o juiz, com promotores, para que eles também nos possam ajudar a protegê-los, né? Porque aqui está todo mundo envolvido, juiz, promotor, administrador judicial, credor, a parte trabalhista. Então, eu acho que isso tem que ser repensado e tem que ser reanalisado. Eu acho que os administradores judiciais também deverão ficar muito atentos, muito atentos. Aqui no escritório, a gente faz muito LGPD para médicos. E toda a informação de médicos, hospitais, é feita via WhatsApp, via e-mails. E o administrador judicial não é diferente. Então, nós temos que certificar os nossos sistemas. Sistemas de WhatsApp, sistema de e-mail, sistema de registro, sistema de site, de disponibilização, de segurança. E uma coisa muito importante dentro da LGPD, além da segurança, eu tenho que ter uma política de impacto. Se isso vier a cair ao público, se isso vier a ser divulgado, quais são os métodos que a gente tem de prevenção a isso, né? Então, eu acho que pode ajudar. Uma outra coisa que também, quando a gente conversa com juiz e promotor, a gente discute bastante nesse sentido, é que essa divulgação, ela é obrigatória, né? Então, todos os documentos precisam ser divulgados, ok. Mas aí tem uma brecha na lei que ela fala, salvo decisão judicial em sentido contrário. Puxa, será que aqui o juiz não pode me ajudar com essa decisão? Será que aqui ele já não pode blindar alguns dados que ele acredita ser sensíveis, né? Uma jurisprudência de condições sensíveis que não serão disponibilizadas no site? Isso a gente também a gente leva toda hora para os juízes, eu acho que isso é importante também que o administrador judicial vá levando esse aculturamento para o judiciário também, que assim, a gente nota que também está em profundo aprendizado e desenvolvimento da regularização sobre isso. Eu acho, sempre quando eu falo em LGPD, eu costumo falar óbvio, que é governança, que é um assunto que eu amo de paixão, mas eu acho que é impossível, ainda mais no Brasil, nós não temos essa cultura de proteção de dados, nós não temos essa cultura de analisar dados sensíveis, e aí, a gente, quando faz qualquer ficha, qualquer contrato, a gente pede todos os documentos. Não, mas vai que uma hora eu preciso desse documento, eu vou pedir. Agora não. Agora, como administrador judicial, eu tenho que pensar, eu preciso desse documento? Esse documento é importante para mim? Se não for, não peça. Deixa lá no processo, não peça, não disponibiliza, porque isso pode complicar, sim, o administrador judicial. Então, eu acredito que dentro do escritório nós temos que ter, como administrador judicial, temos que ter a nossa política de LGPD, nós temos que ter a nossa política de governança, mas eu acho que a todo tempo esse bate-papo, essa troca de informação com o judiciário se faz importante, porque não só das nossas políticas, nós vamos desenhar a nossa governança corporativa e proteger esses dados sensíveis que estão sendo exigidos dentro dessa nova legislação. Eu também falo muito, né? Passo aí, Tuberet, então. Me corta, Fred, essas mulheres gostam de falar demais. Não, que é isso? Está sendo um excelente aprendizado para mim, pelo menos, e acredito que para todos. Dani, eu vou aproveitar a sua fala para fazer algumas provocações para os nossos ouvintes, alguns deles aqui administradores judiciais, que tenho certeza que está afligindo a todos. A gente teve uma nova disposição com a reforma da 14.112, no artigo 22, inciso 1, a linha K, eu até deixei grifado aqui, o AJ obrigatoriamente, boa parte dos AJs já fazia isso, mas agora obrigatoriamente ele deve manter um endereço eletrônico na internet com informações atualizadas sobre o processo de falência e de RJ, com opção de consulta às peças principais do processo,
salvo decisão em sentido contrário, decisão judicial em sentido contrário. Então, vamos lá. O AJ, e não tem exatamente quais peças ele deve manter no site dele, mas é um site de acesso irrestrito, sem nenhuma senha, que qualquer um poderá acessar. E a gente sabe que na petição inicial de RJ, pelo menos, a gente tem uma série de dados, inclusive dados sensíveis. Na inicial de RJ, no 51, inciso 4, relação integral de funcionários com salários. Inciso 6º, relação de bens particulares dos sócios controladores e administradores do devedor. Inciso 9º, relação de ações judiciais e procedimentos arbitrais em que o devedor figure como parte. Lembrando, não é para responder nada agora, nem Bert, nem Dani, nem Caroline, porque isso é caso prático, mas eu quero provocar todos os ouvintes para que eles entendam os conceitos que vocês estarão passando aqui. Até agora não foi falado de forma mais precisa o que são os dados sensíveis, quem é o encarregado de tutela desses dados. Então, eu vou passar a palavra para o nosso querido Berit, já dando boa noite novamente para ele, para que ele nos ajude a entender o que são dados, quem é o encarregado, enfim, nos elucide tudo isso. Fred, boa noite. Eu quero agradecer ao Ibajude, na pessoa do nosso querido Jorge Campos, incansável aí na organização desses debates importantes, né? Em especial nesse momento de pandemia. Dizer que é uma honra estar aqui com você, Fred, com a Carol, com a Dani, pessoas queridíssimas, profissionais, enfim, de excelente preparo. E, já para começar, eu quero aproveitar a fala da Carol, né? Ela falou que a LGPD veio para tutelar ali interesses relacionados à privacidade, à autodeterminação, à liberdade, enfim, à dignidade da pessoa humana. Né? E, para acrescentar, né, por outro lado, a Constituição Federal ela foi elaborada em dois opostos que devem se atrair. Né? Os interesses de ordem existencial foram esses que a Carol colocou, mas também os interesses de ordem patrimonial. Né? Está lá a liberdade de iniciativa, o direito de propriedade, né? E a gente precisa, a Lei Geral de Proteção de Dados veio para harmonizar esses interesses, ou seja, numa era em que a informação, né, ela trafega potencialmente, numa era de inovação, numa era em que dados, em especial de pessoas naturais, que, em última análise, são consumidores, né, são ativos das empresas. Né? E ela veio para dizer o seguinte, olha, você pode continuar, isso é um ativo da sua empresa, mas você tem que observar algumas regras. Né? E talvez a crítica, dentro ali do que a Dani falou também, importante, é o seguinte, na União Europeia, o Regulamento Geral de Proteção de Dados é a consagração de outras normas que precederam esse regulamento e onde se discutiu muito mais sobre questões relacionadas à privacidade e também empreendedorismo do que nós aqui no Brasil. Mas, enfim, é a realidade que nós temos. Eu acho que vai merecer reavaliações, né, em especial da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, diretrizes, talvez alterações legislativas, mas, por hora, o que nós temos é isso. E aí, dentro do que você colocou, Fred, o que são dados para a lei? Né? A lei separa os dados em duas categorias. Dados em termos gerais, né, e aí a gente pode dizer que é nome, CPF, estado civil, profissão, filiação, enfim, né? E os dados sensíveis. Os dados sensíveis são especialmente aqueles relacionados à religião, opção sexual, questões de saúde, enfim, são dados relacionados às pessoas naturais. Por quê? Porque a lei tutela os dados de pessoas naturais. Se houver a má utilização em fraudes de dados de pessoas jurídicas, isso é tratado por outras legislações. Né? Enfim, a lei penal, a lei de responsabilidade civil, mas nós estamos aqui tratando da LGPD. E para a LGPD, dados sensíveis são esses. Opção política, opção religiosa, opção sexual,
questões relacionadas à saúde? Tem. Ela diz o que é. Ela diz, olha, esses são os dados sensíveis. Tá? Mas ela diz o seguinte... Oi. Deixa eu te interromper. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, o seu salário é um dado sensível ou não é? O quanto você... Pela lei, eu entendo que não. Pelo que está dito no dispositivo legal, depois, quando eu voltar, eu trago a informação específica. Pela lei, pela LGPD, me parece que não. Mas, enfim. Mas ela diz o seguinte, olha, você pode utilizar esses dados, mas ela diz as hipóteses em que você pode utilizar. Né? A princípio, bom, voltando um pouquinho, essa lei se aplica para todo mundo. A crítica, aí pegando o caminho da crítica da Dani, Dani, ela se aplica desde a padaria do senhor Manuel, onde a gente vai, se ele coleta dados com alguma finalidade, até as grandes corporações. Vamos imaginar aqui a Petrobras, né? E se aplica da mesma forma. Né? Ela vale do mesmo jeito para todas as pessoas naturais ou jurídicas que coletam dados. Em algumas hipóteses, quais são as hipóteses permitidas? A regra é o consentimento. Né? Eu preciso obter o consentimento e, para isso, eu tenho que explicitar a finalidade, o porquê que eu estou querendo aqueles dados, né? Para minha atividade, etc. E ela elenca também, Fred, as exceções, onde eu não preciso de consentimento. Eu não vou falar sobre todas, mas eu vou falar sobre aquela em que me parece que se enquadra a atividade do administrador judicial, né? Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Aí eu já lancei o controlador. Quem é o controlador para a lei? É aquele que, por alguma razão, em alguma hipótese, ele coleta esses dados. Né? Esse é o controlador. Né? Mas nós, administradores, os administradores judiciais, para cumprimento de obrigação legal, nós recebemos esses dados. Nós fazemos essa coleta de dados. Né? E aí, o que a gente faz com isso? O tratamento, ou seja, nós montamos um banco de dados, nós organizamos esses dados, em algumas hipóteses, nós compartilhamos esses dados, e aí surge a segunda figura, a figura do operador. Então, nós temos o controlador, né, que é aquele a quem cabe, enfim, determinar a coleta do dado e a sua finalidade, a sua utilização, e o operador, que é aquele que faz o tratamento. Né? E aí a lei também diz, ela traz a conceituação do que deve ser entendido como tratamento. O tempo não nos permite aqui entrar em maiores detalhes, e eu tenho que abrir a fala de novo para os meus colegas, mas tem essas duas figuras centrais, né? Controlador e operador. O AJ, ele é um controlador? Sim, ele é um controlador. Por obrigação legal? Sim, por obrigação legal. Ele precisa do consentimento para obter esses dados? Não, ele não precisa desse consentimento. Ele tem que fazer o tratamento? Sim, ele tem que fazer o tratamento. Esse tratamento ele pode fazer diretamente, né? Ou seja, no âmbito da sua estrutura, da sua pessoa jurídica, né? E essas são outras questões que eu acho que a Carol vai falar um pouquinho, né? Ou ele pode contratar terceiros para funcionar como operador. Por exemplo, uma empresa de TI que vai organizar esses dados, que vai tratar, eventualmente vai compartilhar por necessidade, como é essa obrigação legal que o AJ tem de divulgar os dados pelo artigo 22.1K que você citou, Fred, da lei alterada. Enfim, o que eu acho que a gente tem que parametrizar para os colegas que estão nos assistindo entender é o seguinte: não tem como fugir essa realidade. O AJ tem que fazer a sua conformidade, tem que criar, com base na lei, no que determina a lei, no que indica a lei, no que vai vir de diretriz da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem que fazer ali criar os seus protocolos de tratamento de dados, né, de proteção de dados. Mas, enfim, eu joguei esses dois conceitos de controlador, de operador,
falei um pouquinho do que é dado, o que é dado sensível, e vamos avançar. Eu vou parar de falar também para a gente, a partir daí, começar a trocar figurinha, que é o que a gente se propôs a fazer. Perfeito, Berit. Excelente a exposição, super clara, e já deu para mastigar um pouco mais essa série de informações. Acho que todo mundo está passo a passo conhecendo melhor o que é a LGPD e como a gente trata cada um dos conceitos previstos na lei. Para mim, duas palavras de ordem que estão em qualquer artigo que você lê sobre LGPD é transparência e responsabilidade no manejo dos dados pessoais de terceiros. Então, isso se aplica, seja às pessoas jurídicas que tratam dados de pessoas físicas, sejam aos órgãos públicos. E, obviamente, o AJ, por força de lei, né, acabamos de ler um inciso, né, uma linha de um artigo que estabelece expressamente que o AJ vai ter que ser operador e controlador de dados de terceiros, em decorrência tanto dos processos de RJ quanto de falências. Então, acho que o nosso objetivo aqui é trazer os melhores caminhos para todos aqueles que são AJs, todos aqueles que lidam com processos de insolvência, para estabelecer os melhores protocolos e as melhores práticas no tratamento desses dados, sejam simplesmente dados, sejam dados sensíveis que venham às mãos do AJ por conta dos processos que ele trabalha. Então, Carol, devolvo para você nos ajudar a destrinchar esse novelo. Eu queria, anotei aqui, peguei alguns pontos, né, que tanto a quanto a Dani colocaram. O primeiro ponto que eu acho bem interessante que o Berit colocou foi a questão, né, justamente dos AJs precisarem ali tratar dados pessoais, então tem a obrigação legal. E aí, qual que é a importância efetiva do que o Berit falou, assim, dos AJs estarem em conformidade com a LGPD? Simplesmente porque, apenas por ser uma obrigação legal, isso não resguarda propriamente dito os AJs. Então, assim, o que acontece? Há uma obrigação legal, mas os AJs precisam ter cuidados, que a gente, né, eu vou deixar para a gente falar melhor ali na quarta-feira, dar algumas dicas que acho que vai ser bem interessante, até a gente traz esses casos práticos, né, que o Frederico, ótimo mediador, já colocou fogo ali, né, já colocou lenha na fogueira, né, vai ter bastante coisa para a gente falar na quarta-feira em questões práticas, mas qual que é a principal questão? Tudo bem, o AJ precisa tratar dados pessoais, tem a obrigação legal, mas se ele não tem o cuidado com possíveis desvios de finalidade ou excessos no tratamento desse dado pessoal, independente que haja ali uma premissa ali na legislação, ele pode ser responsabilizado. E aí eu até puxo um gancho do que também a Dani falou, de assim, poxa, o Poder Judiciário ele não está exigindo também a política de privacidade das empresas, né? E o próprio AJ. E aí, quando o AJ ele não realiza essa conformidade LGPD, ele também deixa de pegar um outro ponto, que é a responsabilização solidária com outras empresas perante esses dados. Então, pode ser que ele responda sozinho, como controlador ou até como operador também, dependendo ali, né, do tipo de tratamento que ele estiver fazendo. Que é importante a gente dizer que essa questão de LGPD, de proteção de dados pessoais, é algo que não tem fim e é algo assim, a LGPD é totalmente genérica, então, quando a gente começa a entrar, né, o que é conformidade ou não, tem diversos desdobramentos, a gente vai poder falar de pontos específicos ali na quarta-feira, mas a gente precisa ter essa atenção, tanto do lado do AJ, quando ele está como controlador, como também operador, e aí ele se resguardar para possíveis desvios de finalidade, não só dele, mas também da própria equipe. Então, só puxando aqui um ponto que eu gosto de reforçar para a gente entender a importância de tudo isso que faz com relação ao LGPD, é que, assim, ó, a questão principal, além da possibilidade de alguém pegar um dado pessoal constante ali, ou em um processo, ou às vezes na própria documentação que o AJ levou ali para a equipe dele, e cometer, por exemplo, uma fraude, né? Porque quando a gente fala de proteção de dados pessoais, as pessoas tendem a pensar assim, mas é porque vai pegar meus dados, os dados vão vazar e vão cometer fraudes, vão fazer contratos no meu nome, e aí tem gente que fala assim, quando a gente está falando então no campo de solvência, tem pessoas que falam assim, mas todo assim, né? Desculpa, papo, mas todo lascado com relação ao meu ponto financeiro aqui. Então, se vazar e alguém quiser fazer alguma coisa no meu nome, tudo bem. Mas não é só isso. O ponto de fraude é só um pontinho. Então, vamos imaginar que todo o contexto de proteção de dados pessoais. Então, basicamente, a questão principal é vários dados em que, com base nesses dados que surgem de vários lugares, pessoas fazem um perfil que vai determinar se você ali, tanto o AJ,
parte da Jota, que tem um ponto bem interessante, que a gente está falando aqui dos dados de quem faz parte do processo, né? Então, às vezes, ali, o sócio, enfim, né, esses dados que o OJ tem que tomar cuidado, né? Porque a partir dos dados que o OJ tem, pode ser que uma outra empresa pegue esses dados que esteja ou sob apenas custódia da equipe do AJ ou no processo público também, e faça um perfil daquela pessoa que vai determinar, essa pessoa aqui é de classe média, essa é de média alta, essa aqui pode ser uma pessoa que é bem consumista, essa tende a ser pródiga, isso aqui, essa pessoa tende a gostar de tal cor. Tudo isso dá vários desdobramentos na vida de cada um dos seres humanos. E aí a gente está falando dessa proteção com base nas pessoas que fazem parte do processo, mas tem um ponto também que a gente precisa pensar, que é do lado do AJ se proteger, que vou fazer uma analogia aqui com o que aconteceu na Europa. Teve uma empresa que ela coletou ali várias decisões do Poder Judiciário e aí traçou perfis de juízes, né? E os desembargadores, vão fazer uma analogia com o Brasil. E aí, o que acontecia? Ela vendia isso para escritórios de advocacia, e o escritório sabia que, se o processo caiu na mão de tal juiz, o processo tinha que ter, né, um viés específico, aquele juiz tendia a proteger tal coisa, tal questão. Então, o escritório de advocacia tinha uma expertise em tratar o processo com base no que, na forma que o juiz julgava, né? Então, teve uma análise de vários processos e essa empresa conseguiu traçar perfis de cada um dos juízes. Isso pode ser feito também com o administrador judicial. E aí, pode ser que o escritório de advocacia tende a, eu não quero cair com esse administrador. Isso já acontece, né, gente? Imagina se alguém pega esses dados, pega um processo de cada um dos administradores judiciais, que precisam ter o nome ali exposto, né, em cada um dos processos, e aí cada um dos administradores podem sofrer ali represálias com base em um perfil que foi traçado sobre eles também. Então, assim, tem várias questões que se desdobram com relação à proteção de dados pessoais. Não dá para a gente imaginar. Então, tem um lado que o AJ precisa se preocupar com os dados que estão tratando, mas também tem um lado que ele precisa também se proteger com base na sua equipe, com base no seu escritório, no seu próprio nome, né? E aí também, outro comentário que eu gostaria de fazer, antes de eu abrir também para a Dani, vai fazer comentários, com base no que eles já disseram, é que justamente o que o Berit falou, né? A LGPD, ela veio para trazer esse equilíbrio. Então, assim, não é que não pode tratar dados pessoais, não é que, né, tem que minimizar ao máximo, mas tem que tomar uma certa cautela, e a LGPD não veio para barrar nenhum tipo de tratamento. Quando a gente está falando de tratamento de dado pessoal, e aí vamos falar, né, com base ali no processo de recuperação judicial, enfim, uma falência, há a necessidade de tratar aqueles dados pessoais. O AJ precisa, né, para algo positivo ali para a sociedade, verificar aqueles dados pessoais, mas ela veio justamente para colocar certos limites, para colocar regras, para não acontecer ali desvios de finalidade. E aí, surgiu uma questão bem interessante do Frederico, que o Berit também comentou, que é essa questão dos dados pessoais sensíveis, né, e apenas os dados pessoais, que não são considerados sensíveis. Hoje, bem como o Berit colocou, bem expôs, existe ali uma taxatividade na legislação em que expõe exatamente o que são dados sensíveis. Então, hoje, há a compreensão que dados sensíveis são os taxativos que estão ali na legislação. Mas, o que acontece? Já há um movimento, e há também alguns juristas, especialistas, que acabam, né, indo contra essa taxatividade, justamente por esse ponto que você levantou, Fred. Por quê? O extrato bancário é um dado que não é considerado sensível tecnicamente, mas é um dado que a gente costuma falar que é delicado, né? Como especialista não pode falar que é sensível porque não é sensível conforme a lei. Mas é um dado que é delicado e é um dado que ele pode expor outras situações. Inclusive, pode também demonstrar um dado sensível. Então, vou fazer um gancho aqui com o que a lei traz como definição de dado pessoal. A lei, ela fala que dado pessoal é um dado que pode identificar uma pessoa ou torná-la identificável. Por que ela usa esses dois termos? Porque, nome, RG, CPF, né? Isso já identifica diretamente uma pessoa, mas dados indiretos que podem chegar até aquela pessoa também são considerados dados pessoais. Então, por exemplo, o número 22, né? A gente olha o número 22 solto ali, parece apenas um número, mas se for correlacionado com outras bases de dados, 22, cabelo preto, faz parte do quadro societário tal, mora em tal CEP, isso a gente já consegue identificar uma pessoa individualmente sem dizer o nome dela. E isso também pode acontecer com dados sensíveis, ou seja, o extrato bancário, que não é considerado dado sensível, como a gente colocou. Pode ser que lá a gente consiga identificar se uma pessoa é de uma certa religião, pode ser que a gente consiga identificar se uma pessoa tem uma orientação sexual, só com o que a pessoa passou ali no cartão de crédito dela, ou no débito. Então, isso pode identificar um dado sensível. Então, por isso que, assim, é algo muito profundo que a gente precisa tomar muito cuidado, e como o Berit falou, vão ter vários desdobramentos. O que acontece? A LGPD, ela está em discussão no Brasil desde 2010, né? Então, a gente
teve ali participação da sociedade, teve consulta pública. Infelizmente, no Brasil, diferente da Europa, como o Berit falou, as pessoas não participam dessa parte, né, da legislação, então tendem a ficar tudo um pouco mais tardio, vamos dizer assim. E também aqui no Brasil, a gente teve um movimento diferente na Europa, que não teve a conscientização prévia da sociedade para depois a lei entrar em vigor. Primeiro a lei entrou em vigor, depois estabeleceu-se ali a LGPD, que é o órgão fiscalizador, que acho que até o Berit pode falar um pouquinho mais também, que entra também dentro das definições da LGPD. E aí, todo mundo já pode tomar multa, todo mundo já pode ser punido, e agora está aí se estabelecendo uma certa cultura, né? Mas a gente precisa tomar cuidado com várias questões que a lei ela já consolidou, que pode não mudar, mas o que a gente está fazendo dentro principalmente aqui dentro do nosso escritório, e outros especialistas também fazem isso. A gente está aproveitando esse momento de conscientização tardio aqui no Brasil, que já deveria ter acontecido, e fazendo movimentos junto à NPD para diversas classes. Então, por exemplo, vai ser muito legal quem estiver assistindo agora ou depois e que esteja ali trabalhando no campo da insolvência, que mande, não sei se vai ter algum contato aqui do evento, enfim, para o Jorge, algumas questões que vocês sintam, eu tenho dúvida com relação a isso dentro da minha atividade, ou eu acho que a gente não está sendo ali respeitado com relação a isso, a gente vai ter tal ponto delicado. Por quê? A gente está fazendo um movimento junto à NPD em áreas específicas, para que a NPD tenha maiores regulamentações, né, que protejam cada área dos profissionais. Então, por exemplo, a gente já tem um movimento para empresas de pequeno e médio porte, para que a lei não exija tanto como ela exige, por exemplo, do Google, porque como a lei é geral, se aplica tanto para o cafezinho da esquina, como o Berit colocou, como para o Google, para o Facebook. Então, acaba, às vezes, tendo uma discrepância. Então, a mesma coisa no campo da insolvência, né? O que se aplica a qualquer tipo de atividade também vai se aplicar a AJs, também vai se aplicar nesse campo. Então, a gente precisa ali ter situações que a gente consegue, junto com os profissionais, ter esse movimento junto à NPD, né? Então, vou abrir aqui para a Dani e para o Berit falarem também, para eu ficar quietinho um pouquinho. Conseguem, né? Que é legal falar da NPD também. Deixa eu só acrescentar duas coisas aqui na fala da Carol. Primeiro, é verdade, Carol, está lá no parágrafo 6º do artigo 7º da LGPD, que a eventual dispensa de exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta lei, especialmente a observância dos princípios gerais e da garantia dos titulares, dos direitos do titular. Esse é um ponto. E segundo, Fred, que você botou, é que, pela lei, o dado pessoal sensível é origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação, sindicato, organização, caráter religioso, enfim. Mas o que a Carol falou é mais perfeito, é verdade. Eu pego um extrato bancário e vejo uma doação a um determinado partido político, está ali minha opção política. Desculpa, Dani. Não, vou aproveitar a sua fala, Berit, para já antecipar mais um caso polêmico que a gente vai tratar no nosso encontro da quarta-feira. As AGCs hoje, meus amigos, elas pós-pandemia têm sido quase que todas elas em meio virtual, né? São pouquíssimas AGCs que voltaram ao meio presencial. E isso envolve imagem, tanto dos credores, quanto do devedor, quanto do AJ, sendo veiculadas online de forma irrestrita, porque também a maioria dos AJs também veiculam a AGC no YouTube em tempo real. Essa informação que o Berit acabou de ler, na letra fria da lei, que sindicalização, você é sindicalizado ou não, bom, para participar de uma AGC via sindicato, deve ter sido enviada a relação dos sindicalizados ao AJ para que eles sejam representados na AGC. Então, isso também acaba sendo divulgado no ambiente de AGC, seja virtual, seja física, mas aí um dado sensível da pessoa também sendo divulgado. Mas fiquem tranquilos, tudo isso cenas do próximo capítulo. Eu quero continuar com o básico da lei para todo mundo entender aqui. Dani ou Berit, tanto faz. Todos nós sabemos que a imensa maioria dos AJs hoje são organizados na forma de pessoas jurídicas, empresas, que existem diversos níveis hierárquicos de tratamento dos dados e das informações. Então, a gente tem desde um trainee, de um estagiário, até o responsável técnico, que é o sócio da empresa e que se responsabiliza perante os juízes e os processos
na sua pessoa física, inclusive. Então, quais seriam algumas orientações já bem práticas que vocês teriam para orientar esses AJs que são controladores, são operadores de informações, de talvez criar alguns filtros, algumas camadas de proteção desses dados, sejam sensíveis, sejam meramente dados, ou esses dados com conotação de sensíveis, salário, extrato bancário, mas que não são sensíveis na letra fria da lei. Posso falar um pouquinho, rapidinho? Por favor. Quando vamos falar sobre esse assunto dentro de um conselho diretivo, por exemplo, a primeira pergunta que eles fazem é no sentido de, quando a gente fala para eles, o seguinte, a regra não dá para ser de cima para baixo e todo mundo tem que seguir uma coisa empírica. Não, primeiro tem que ter dedicação, tem que ter desenvolvimento, vai levar tempo, e vocês, acionistas, têm que vestir a camisa e estarem dentro disso. Ótimo. Aí eles escutam e fazem a pergunta na sequência. Tá bom, a gente vai fazer. Mas quem é o nosso maior aliado? Porque é lógico que eles querem passar a bola para alguém. Eu sei que a parte prática não é agora, é na próxima aula, mas eu também sou ansiosa e eu já ia querer logo saber, tá bom, então como administradora judicial, me fala uma dica pequena. Eu acho que eu separei 4 pontos que eu, como administradora, faria nos meus relatórios se eu fosse uma administradora judicial. Primeira coisa, no meu relatório inicial, eu já colocaria, foi apurado como DPO, ou seja, como representante da empresa para acompanhar esses dados, para acompanhar essa política, o fulano de tal. Ele pode ser conectado através do e-mail número tal, telefone número tal. A política de proteção de dados da empresa, aqui mencionada, pode ser localizada no site tal, tal, tal. Esse administrador judicial é mero reprojetor dessa política. Por quê? Porque, como a Carol falou, a gente tem que dividir as responsabilidades. Porque a empresa, como ela disse também, usando a palavra dela, está lascada. Se ela está lascada, ela vai falar, salve-se quem puder. Só que a hora que você incumbe o DPO, coloca ele no seu relatório, você está falando, filho, ó, vem cá, a responsabilidade é sua aqui também. Eu sou a Jota, vou responder daqui para frente. Mas aí na ponta, quem está tratando e quem está se responsabilizando pelos dados que vocês estão passando para o processo, onde será divulgado por obrigação de lei, é você. Então, isso eu faria no meu relatório com certeza, e eu acho que dá uma fortalecida nessa incumbência de que ele tem uma responsabilidade, uma forte responsabilidade sobre esses dados que foram ali colocados. E isso não exime a responsabilidade dos acionistas. O DPO é uma forma de relacionamento, mas que você está mostrando a eles que está chamando-os para dividir essa responsabilidade. Número 1. Número 2 é ter muito cuidado nas formas de coleta desses dados. Primeiro, o dado é importante ou não é importante? E segundo, é a proteção desses meios. É a criptografia nos WhatsApps, são registros dos e-mails, certificações que são feitas constantes dentro do escritório. Eu acho que tudo isso são meios de segurança e são meios que podem proteger em eventual discussão. Sempre lembrando que a lei é totalmente mutável a toda hora, então várias transformações irão acontecer. Se você acompanhar a política de outras empresas, elas já estão na 8ª, na 9ª, na 12ª. Os acionistas ficam loucos, eles falam, mais uma mudança? Você fala, mais uma mudança, eles podem esperar que vão vir mais 100 aí pela frente. Então, isso é normal e vai acontecer. O terceiro que eu acho que a gente tem que provocar o judiciário é que eles também estão conosco nessa demanda. Né? Eles mandam que o legislativo diz que nós temos que ter publicidade e o judiciário tem que nos ajudar a delimitar. Então, no artigo que você leu, Fred, onde ele diz no final, salvo decisão judicial em sentido contrário, isso tem que ser instado ao juiz. O juiz tem que ser instado a isso. Na hora de deliberar a RJ, consegue elencar pelo menos quais inicialmente vão ficar disponíveis, quais não vão ficar disponíveis, quais que vão... Isso, o juiz tem também que entrar nessa questão, porque é uma questão iminente, é uma questão de risco, e é uma questão de risco principalmente financeiro, e a gente não pode deixar de levar isso em consideração.
E uma terceira coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar também é, desde o início, que o juiz, já no rol de documentos dele, ele tente já a inclusão dessa política de LGPD da empresa que está pedindo recuperação judicial. Eu acho que esses 4 pontos dariam de forma alguma, blindagem, mas dariam um direcionamento para o AJ e uma repartição de responsabilidades. É isso que eu acho que no momento a gente já poderia iniciar. Só para acrescentar, Dani, se o Frederico me permitir, é assim, dentro do que a Dani falou, a lei geral ela exige a elaboração de um relatório de impacto, né? Mas não diz o modelo desse relatório, enfim, isso vai ficar, sem dúvida, a cargo da Agência Nacional de Proteção de Dados. Mas esse relatório tem que fazer justamente isso, Dani, identificar os riscos, né, ali do controle do tratamento, né, da operação, do tratamento dos dados, e indicar ali as medidas de prevenção, né? Então, e de segurança da informação. Então, costumo dizer o seguinte, na conformidade à LGPD, é importante um profissional, né, preferencialmente um advogado, né, e um profissional de TI. O trabalho vai começar de forma paralela, né, cuidando desses protocolos, Dani, que você acabou de falar, né? Por exemplo, o Frederico falou também mas todo mundo tem acesso à informação dentro da minha organização, do meu escritório, enfim. Não, você pode criar como protocolo, por exemplo, níveis de acesso, né? Então, só o administrador judicial vai ter um nível de acesso pleno. O contador, até determinado grau de informação, de acesso a documentos, etc. Quer dizer, o profissional de direito vai, né, o operador ali, o advogado, vai criar esses protocolos que a Dani falou. Paralelamente, e lá no final eles têm que convergir, o profissional de TI vai criar, né, ou vai apresentar as bases digitais aonde esses protocolos vão ser inseridos, né? E, no final, cuidar também das ferramentas específicas de segurança da informação. Mas, sem dúvida nenhuma, Dani, isso é uma questão, isso é mais uma espécie, você que gosta do tema e vive o tema, eu também gosto muito, isso é mais uma espécie de compliance, de governança, né? É mais uma, vamos dizer assim, uma adequação que a gente vai ter que, as empresas vão ter que estar atentas a isso, as grandes corporações, porque o detalhe aí é o seguinte, não tem só, Fred pediu para falar, ou a Carol falou um pouquinho, da Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vai fazer a fiscalização e aplicação de sanções administrativas, da multa até o encerramento, a paralisação parcial total das atividades. Ok, mas nós vamos ter muitos questionamentos individuais. Por quê? Porque os titulares de dados, pela lei, têm uma série de direitos. Por exemplo, por uma simples carta, petição, um zap, tem direito a perguntar se a minha empresa tem dados dele, como é que eu trato esses dados, ele pode pedir para eu excluir, e eu tenho que responder em tempo razoável. Se eu não responder, eu vou estar sujeito ali às regras, na verdade, de certa forma, da responsabilidade civil. A conformidade, na verdade, é para a gente se desonerar, né, de alguma conduta que possa gerar um nexo de causalidade com algum dano. A realidade é essa, a gente está falando de responsabilidade civil, né? Ou seja, eu saí da finalidade, eu não atendi os requisitos da lei, a minha conduta foi o quê? Não legal, né? Isso gerou um dano? Gerou. Tem um nexo de causalidade? Tem. Então, a importância, isso se aplica para os administradores nessa esfera. E só para terminar, Dani, o que você falou em relação ao teu terceiro e quarto ponto, o grande problema para os administradores judiciais é justamente esse. Essa lei se aplica aos entes privados e públicos. E nós não estamos vendo, eu, pelo menos, acho que a Carol falou sobre isso quando a gente idealizou esse encontro, mas eu não estou vendo aqui um grande movimento de conformidade dos tribunais à LGPD, porque as cláusulas têm que se casar. Olha, você não pode divulgar esse dado fora dessa finalidade. Eu vou escrever a mesma coisa aqui. Você não pode utilizar esses dados fora dessa formalidade. Então, muita coisa para discutir, muita coisa para se pensar. O tema não é um tema fácil, é desafiador, por outro lado, que para nós, né, operadores de direito, é muito legal também,
Desculpa, Carol. Desculpa, Fred e Dani, falei muito. Imagina, perfeito, Berit. Como todo mundo, como a maioria não é especialista aqui como eu vou fazer uma pequena legenda do que a Carol falou. Ela falou bastante em DPO, que é o Data Protection Officer, que é o encarregado de lidar com os dados pessoais. E esse encarregado é indicado pelo controlador, correto, Dani? Você pode explicar melhor isso? Então, esse DPO, esse Data Protection Officer, vai ser o próprio AJ, ou o AJ vai indicar o advogado da recuperanda ou o CEO da recuperanda como o controlador e ele é um mero reprodutor? Explica melhor isso para a gente, agora que todo mundo sabe o que é o DPO na lei. Isso, me desculpa, eu falei rápido e acabei pulando etapas. Mas é o seguinte, quando é formulado uma política interna de LGPD dentro de uma empresa, a empresa X, né, como tem aquele meme do Simba e do Rei Leão, que eu acho que é o máximo, os dois estão abraçados, aí o Rei Leão olha para o Simba, Simba, tá vendo tudo ali embaixo? Tudo terá que aplicar a LGPD. E é exatamente isso, a gente vai desde um escritório pequenininho até as multinacionais terão que aplicar a LGPD, não tem como. Nesse desenvolvimento de política, tem-se que indicar quem vai ser a pessoa que vai ser o ouvidor e que vai resolver aquele problema. Por exemplo, eu, como uma ex-empregada na empresa, eu quero que acabe com todos os meus arquivos da empresa. Eu não quero que os meus dados fiquem registrados na empresa. Então, eu quero que apague isso. Com quem eu vou entrar em contato? Com o DPO, que é o ouvidor e quem vai resolver aquele problema. Isso, nas políticas, a gente já coloca dentro da política. Quando você entra naquele cookie do site, quando você entra em qualquer site, vai aparecer se você está de acordo, se você aceita e se você quer ler a política. Quando você clica em querer ler a política, sempre, quase no final, a gente já coloca quem é o DPO, quem é o responsável por essa ouvidoria, quem é a pessoa que vai ouvir essa reclamação e tentar resolver esse problema internamente. E ele é o responsável pela imediata aplicação daquela política e também para qualquer contenção de risco que acontecer ali dentro da empresa. Então, por isso que o envolvimento dessa pessoa para o AJ é muito importante. Então, a empresa que pediu recuperação judicial, obrigatoriamente, tem que ter a sua política de LGPD. Nessa política tem que constar o DPO. A nossa sugestão, né, eu acredito, seria nesse ponto. Quando você vai fazer um relatório inicial, você, como administrador judicial, também, Simba, vai precisar de ter a sua política. E uma coisa muito importante, vai precisar, sim, de parametrizar os seus termos, os seus relatórios, as suas petições. Tudo isso, quando a gente fala com o administrador judicial, ele fala, mas mais uma coisa para fazer? Sim, mais uma coisa para fazer, nós vamos ter que mudar tudo. Por quê? Porque vai ter que apitar, parametrizar e embutir essa política também dentro das suas petições, dos seus relatórios, de tudo. Então, a nossa sugestão é, quando você fizer o primeiro relatório saneador, aquele quando você recebe o processo, fez a investigação, número tal, analisei o documento tal, no final, você tem que falar. Faltou a política de LGPD da empresa. Não recebi até o momento. Ou então, foi solicitada a política de LGPD, foi enviada e consta como DPO, entre aspas, o responsável por essa política, fulano de tal, com telefone tal e e-mail tal. Isso é muito importante. Então, a sugestão é essa, que o DPO da empresa que está em recuperação judiciada seja incluído desde o seu relatório inicial, para que ele também se entenda da responsabilidade dele sobre aquela demanda. Mas isso, aí falando um outro assunto agora, o AJ também vai precisar de um DPO dentro do escritório dele, que pode ser a pessoa que ele entenda de responsabilidade, pode ser o próprio dono do escritório, Pode, mas o dono do escritório não vai ter tempo para isso. E é isso que a gente fala, precisa de alguém com dedicação, alguém que vai receber, que vai tentar sanar aquele problema, que vai resolver o problema. E imagine o tanto de problemas e de dúvidas e de questionamentos que irão ocorrer. Né? Então, hoje tem uma profissão de DPO, inclusive, que são pessoas certificadas, treinadas e para serem DPOs. E é óbvio, numa empresa pequena, não dá para ter um DPO, porque para
certificar-se custa muito caro, né, Carol? Carol sabe muito mais disso que eu, mas custa-se muito caro. E, então, para ter esse empregado dentro da empresa é muito difícil. Então, acabam colocando outras pessoas para serem DPO. Mas ele vai ter um trabalhinho árduo pela frente. E isso é uma pessoa de responsabilidade para poder tocar e dividir esse questionamento. Não, excelente, Dani. Tá super claro. Mais ou menos claro, né? Posso fazer? Tá, claro está, mas... Pessoal, já estamos passando um pouquinho de 1 hora de evento, nosso evento estava marcado para 1 hora, então eu vou abrir para as considerações finais aí de cada um dos palestrantes, para a gente fechar pelo menos a data de hoje que tínhamos essas definições, conceitos básicos, já deixando todos na expectativa que na quarta-feira nós vamos tratar pontualmente dos casos práticos, tá certo? Relembro também, pessoal, que nós estamos com as últimas 3 vagas do curso de Direito Insolvencial do IBAJUDE com a Universidade Católica Portuguesa. Então, quem tiver interesse, dê uma olhada no nosso site. São as últimas 3 vagas, o curso está para começar no próximo mês. Berit, suas palavras finais, por gentileza. O que eu falei, o tema é muito desafiador, não é uma coisa muito clara ainda, né? Não temos aí um apoio jurisprudencial, por óbvio que não. A própria Agência Nacional de Proteção de Dados ainda está trabalhando aí o conteúdo desses conceitos que a lei traz. É um desafio, mas é disso que a gente vive, desafios, né? E esses debates que a gente organiza, está organizando, enfim, são importantes justamente para clarear a situação, para difundir uma nova cultura, que a lei vem exigir uma nova cultura. Uma honra e um prazer estar aqui com vocês hoje e já ansioso por quarta-feira. Obrigado a todos. Obrigado, Berit. Deixa eu corrigir uma informação importante. Eu falei o curso começa no próximo mês, o de insolvência junto à Católica do Porto. Na verdade, começa na quinta-feira. E foi a UCP que nos disponibilizou mais 3 vagas, porque nós já tínhamos esgotado as 25 vagas que eles tinham disposto para o curso. Então, últimas 3 derradeiras vagas para o curso que começa na quinta-feira, meus caros. Então, Carol, suas últimas considerações. Bom, já agradecer aqui, né, por participar com todos esses profissionais que eu já super admiro. Fred, quantos minutos? 20 minutos para poder encerrar? Tô brincando. Se deixar. Vai, Carol, vai, Carol. Não, rapidinho aqui, só para finalizar, 2 pontinhos que acho importante também acrescentar. A Dani explicou perfeitamente a questão do DPO, e na legislação brasileira a gente vê esse papel como encarregado, né? Porque a gente puxou DPO da GDPR, que é da União Europeia, mas aqui na LGPD a gente vê como encarregado. Então, só para as pessoas saberem que é a mesma coisa, tanto encarregado. A mesma coisa que a gente usa por analogia, tá? Porque se a gente for comparar com a GDPR, tem algumas especificações, tá, distintas, mas dá para fazer essa analogia. Encarregado de PO, quando a gente fala, e que todas as pessoas jurídicas sem exceção precisam indicar. Então, quem não indica, né, já sabe ali que está em desconformidade com a LGPD. O escritório do AJ, que não tem seu próprio encarregado, bem como a Dani colocou, já está em desconformidade com a LGPD. Isso já precisa estar sendo feito desde setembro de 2020. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção também, só para não me alongar muito e deixar os outros pontos para quarta-feira, mas que eu acho importante falar, é que a gente falou muito, né, digitalização, de ambiente digital, mas a LGPD se aplica também ao ambiente físico. Então, assim, não adianta o AJ falar assim, opa, para eu escapar, então eu não vou informatizar nada, porque, pelo amor de Deus, não quero encarregado, não. A LGPD também é aplicável ao ambiente físico. Papelzinho na mesa, a fichinha, processo físico, digital, também precisa tomar cuidado, tá? E aí acho que a gente pode, não vou prolongar, porque eu sei que a gente já está aqui no tempo, e a gente pode falar um pouco das multas, né, dessas aplicações que já estão valendo, né, a partir de agora, né? Então, assim, a partir de agosto a gente tem as multas administrativas, mas sanções por outros órgãos ou também pelo Poder Judiciário já estão acontecendo. Então, assim, a gente precisa correr contra o tempo para poder estar em conformidade com a LGPD. Eu vou ficar quietinha aqui agora, porque para a gente poder encerrar, senão o Fred acho que vai trucidar aqui. Dani. Eu quero agradecer muito, desejar boa sorte a todos, que a lei é simples, é tranquila, não amedronta ninguém. E que para o próximo, como é que é? Para o próximo dia são 3 exemplos que a gente vai trazer, porque não tem, né? LGPD para administrador judicial não tem, né? Pode googar aí, pode pôr na internet, não tem modelo.
Então, a Carol falou que vai trazer só três cláusulas assim de modelo para a gente para a próxima quarta-feira e para todo mundo estar reunido de novo. Perfeito, Dani. Pessoal, primeiro eu queria agradecer aos três, Dani, Berit, Carol. Com certeza foi excelente. Eu acho que todo o nosso público achou altamente informativas as exposições de hoje, e tenho certeza também que todos estão muito ansiosos pela quarta-feira, porque é lá que a gente vai colocar o dedo na ferida e falar pontualmente desses casos práticos que já vêm afligindo os AJs, em decorrência principalmente das alterações da Lei 14.112, em conexão com a nossa atividade. Então, deixo o meu muito obrigado, espero reencontrá-los, todos os nossos ouvintes, aqui na quarta-feira, e fiquem sabendo dessas 3 dicas que a Dani já falou, 3 cláusulas, né? Que servirão de dicas. Mas eu joguei para Carol, Não, tô brincando. Não, fingindo que eu não tô ouvindo. Não, tô brincando, mas eu acho que vai ser legal a gente provocar nesse sentido também, porque as pessoas precisam ter essa noção. É realmente um assunto muito complexo, se você jogar na internet, em qualquer lugar, porque você chega numa empresa, quando você fala de ele quer te ouvir. Aí, quando você fala, então, tem que aplicar. Doutora, mas eu vi na internet uma política perfeita para mim. Você fala, então usa essa política, né? Não tem problema. Então, quando a gente chega na área de insolvência, a gente vê que não tem essa política. E não tem mesmo, porque esse envolvimento com o judiciário vai se fazer necessário. O judiciário, Berit, eu vejo aqui, quando a gente tem reunião, eles estão preocupados. Eu sinto uma preocupação, pelo menos aqui em São Paulo, eu sinto uma preocupação com isso na área da RJ e falências. Eles comentam sobre o assunto, mas eu acho que eles também estão se adaptando, se aperfeiçoando, estudando mais onde a coisa vai pegar e o que eles podem fazer, não só para proteger a questão pública, né, mas também para proteger o próprio administrador, que não deixa de ser um serventuário público, né? E acho que isso é uma ligação muito boa, junto com o Judiciário aqui de São Paulo, que eles vêm estudando, vêm discutindo, e eu acho que a gente vai evoluir bem, acho que a gente tende a evoluir bem. Os juízes estão muito atentos a isso e entendem essa necessidade de aprimoramento, e é isso que nós, como instrumentadores, temos que fazer. Eu acho que é provocar. Obrigada, gente. Obrigado. Pessoal, de novo, muito obrigado. Nos vemos na quarta-feira. Muito obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Até quarta. Obrigada pelos comentários, pelas exposições, por tudo. Tá todo mundo de parabéns. Muito obrigada. Pela atenção de todo mundo.